Gente, como vocês estão? Então, eu tô aqui de volta. Eu fiquei um mês sem fazer vídeo, exatamente um mês. Resolvi parar um pouco para ver como é que eu ficava sem o negócio. Depois do dose diária foi muito intenso e aí foi muito louco porque eu parei. Essa aqui é a minha mesa, né, de café da manhã, almoço e tal. Aqui que a gente faz os vídeos com a Flor, do lado de cá, né, na mesma mesa. Cozinha tá ali e tal. E aí eu passava todos os dias aqui e olhava a mesa e por reflexo eu pensava o que é o dose diária de amanhã, o que eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar a mesa para estar pronto amanhã de manhã e tal. E mesmo tendo parado, eu tinha uma memória automática disso por conta da rotina. E aí uma das coisas foi, eu falei, eu tenho que conseguir parar de pensar nisso. E aí foi um mês mais ou menos que levou para eu esquecer um pouco isso e também para ver como é que o canal ia ficar sem os meus vídeos sozinho e tal. Mas aí agora quero começar a voltar, vou tentar fazer um ou dois por semana para começar. Não é a dose diária, também fiquei um tempão me perguntando assim, poxa, mas como é que vai chamar essa sessão e tal. E aí eu acabei de pensar aqui pensando no vídeo que a gente vai fazer, que é sobre pós-ghosting, a vida pós-ghosting, assim, como é que você sobrevive depois desse término abrupto, estranho e tal. E aí pensei que o nome dessa sessão aqui nova podia chamar Complicando as coisas, que as coisas são sempre mais complicadas um pouco do que a gente gostaria de olhar. É uma coisa que eu gosto, assim, de pensar que é sempre mais complicado, a gente sempre pode olhar de um outro lugar, a gente sempre pode pensar as coisas de um outro jeito. Sempre, 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 sem exceção. E as pessoas falam, você está complicando as coisas. Eu falo, tomara que a gente esteja complicando as coisas, tomara que a gente possa complicar mais as coisas, e mais, e mais, e mais, porque a gente aprende mais coisas. Então, eu vou tentar chamar essa sessão de Complicando as Coisas e ver se eu acho uma musiquinha nova para botar, não a música do Dose Diária, que ela vai ficar guardada pro Dose Diária. Talvez um dia a gente faça uma segunda volta em torno do Sol, assim, um segundo ano do Dose Diária, talvez, vamos ver. Agora o Dose Diária está sendo escrito, né? Vocês sabem disso, né? Todo dia tem um texto a partir do vídeo do Dose Diária, que está em podcast, enfim, várias coisas, né? O Dose Diária está se derivando e vai virar um livro. Mas, bom, vamos concentrar hoje no nosso tema, que é a vida depois do ghosting, né? Como é que você lida com esse término, com esse término sem encerramento, sem saber, né? De repente, fui terminado, né? Fui exterminado. E vamos falar sobre isso então, um pouco. A gente aqui, de novo. Vamos lá, vamos lá. Então, depois, a gente fez esse vídeo aqui, eu e Flor, que chama a relação patinete, eu acho, Ghosting, vou botar. E aí depois disso muita gente me escreveu. Faz um mês, mais de um mês esse vídeo, deve ter 2 meses, 3 meses, não sei mais quanto tempo tem. Mas de lá pra cá muita gente foi me escrevendo, contando histórias sobre isso. Hoje em dia a gente tem um e-mail para receber as histórias, né? Que é o canal florimanu@gmail.com. Então tem muitos e-mails, às vezes eu fico lá lendo assim e tal. E muitas histórias de muitas coisas, mas muitas do ghosting, assim como a pergunta assim é, cara, mas como é que eu consigo continuar depois? Como é que eu faço para continuar se eu não sei por que foi? Eu não sei de onde veio, eu não sei o que fez a gente terminar. Eu não sei o que fez isso dar errado. Eu não sei mesmo. E tá embutido nessa pergunta o que eu tenho de errado. Eu preciso saber o que eu tenho de errado para não errar de novo. Como se fosse isso, né? Eu preciso entender o que tem de errado comigo para que eu não repita isso e possa então encontrar alguém e ser feliz e ser amado como eu mereço ser amado, essa nossa construção toda que a gente faz. A gente já passou muito por isso no Dose Diária, né, sobre essas questões. Bom, então eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu acho que vale ou não vale nessa história, mas antes disso eu vou falar sobre o outro lado da história, que é da pessoa que fez o bloqueio, que fez o ghosting e tal. E acho que tem muita gente aí que também já esteve desse outro lado, né? De fazer desaparecer alguém. Porque é uma tentação, a gente tem ferramentas para isso hoje em dia, em certo sentido, em muitos níveis, né? De bloquear alguém, de terminar com alguém por mensagem, de assim, construir uma intimidade, de repente desaparecer, não responder mais as ligações. São muitas modalidades, se vocês soubessem, assim, são muitos jeitos de se desaparecer, fazer o outro desaparecer.
que eu diria? Eu não vou falar aqui da responsabilidade afetiva, emocional, enfim, essa coisa toda. Eu não sou tio de ninguém e tal. As pessoas sabem das coisas, a gente sabe o custo que tem abandonar e ser abandonado. Todo mundo sabe, assim, em algum grau. A não ser que você seja realmente psicopata e tal. E aí acho que você não está vendo esse vídeo. Eu mesmo já fiz términos muito cretinos e hoje em dia pensando, falo, caramba, como você foi idiota, como você foi descuidado, como você foi cretino mesmo, né? Como você foi desrespeitoso, né, com o outro. E tem uma, então, por isso também que eu vou falar sobre isso. Tem uma história legal pra mim, assim, que legal, mas eu tive um término muito ruim, fui muito babaca, e aí a pessoa me chamou depois, para falar, eu quero falar com você. E ela me sentou na mesa, no café, e aí ela, sei lá, por 40 minutos, despejou coisas em mim, assim, de como eu era um babaca, de como eu era egocêntrico, de como eu era autocentrado, de como eu era tudo aquilo. E eu ouvi, basicamente, não discuti nada, eu ouvi e tal, e saí de lá com, assim, com a certeza de que eu tinha que ter ouvido aquilo, de que aquilo foi muito importante pra mim. Uma coisa específica que essa pessoa me falou me fez, que eu carrego até hoje, assim, várias coisas não, assim, mas uma coisa específica de que eu me aproveitava das pessoas, de que eu era, sei lá, ela me chamou de vampiro, você é uma espécie de vampiro, você me sugou. E aquilo foi muito forte para mim, assim. Então, estou dizendo isso porque naquela época eu fiquei me perguntando, será que sim, será que não? Porque o que a gente faz quando a gente termina assim sem processar é que a gente não passa por esse momento de ouvir do outro de volta, né? A gente não passa por esse momento de ter a devolutiva do que foi e de saber assim do que o outro acha da gente também, do que foi para ele essa experiência. E com essa devolutiva, então não estou falando de responsabilidade afetiva, eu estou falando da importância que tem de ouvir o olhar do outro sobre você, porque nessa devolutiva aí tem aprendizado. Então, se você está aí nessa experiência de bloquear ou não bloquear, ou de fazer ghosting e tal, pensa que não é sobre o outro, se você não consegue pensar sobre o outro, pensa que sobre você está perdendo coisas. Você está deixando de aprender coisas que poderiam te fazer uma pessoa menos idiota, né? Menos idiota no sentido amplo, assim, de gerar aprendizado mesmo. Então, eu acho que sempre vale a pena ter a conversa difícil, sabe? Eu acho que sempre vale a pena tentar enfrentar, por mais difícil que seja mesmo, tentar enfrentar aquilo ali, aquele conteúdo, e não simplesmente falar, eu posso bloquear isso e seguir para uma outra bolha de relação aqui, de uma outra coisa. Esse nosso mundo algorítmico possibilita mais ainda isso, né? Você só desvia o seu gosto para aquela outra coisa, escorrega a tela do aplicativo para encontrar uma outra pessoa e continua só em um processo de reafirmar o que você quer, eu gosto assim, aquilo me falhou, eu busco uma outra coisa. E não aprendeu nada. E assim você continua só repetindo o movimento. Esse é um lado muito importante, assim, para você, que todos nós, em algum grau, fazemos isso, né? De excluir coisas que não interessam a gente. A gente não está aprendendo. E aí você tem que aprender para crescer, se tornar uma pessoa melhor. Não, você não tem nada, mas você faz o que você quiser da sua vida, óbvio. Mas aí é mais esperto, eu acho, pra você, na sua vida, no seu processo mesmo, pensar que aprender coisas é bom, que você pode descobrir coisas novas e talvez viver coisas novas. E viver coisas novas é bom pra qualquer um, assim. Ou conseguir reelaborar o que pode ser a sua vida, assim. E então, vislumbrar outras maneiras de entrar nas experiências, né? De vivenciar as relações e tal. Isso eu acho que é bom pra qualquer um. Se você não acha mesmo que você quer realmente seguir esse caminho aí, que é o seu caminho, do seu jeito, que você só faz do jeito que você quer fazer e exclui o outro, então o diálogo não sei muito como continuar. Bom, agora o outro lado da história, que é você tendo recebido esse gosto, essa coisa toda. E aí o que eu recebo como texto, em geral, é assim, eu preciso de um encerramento. Eu preciso saber o que foi. Eu preciso saber o que aconteceu e tal. É importante que você saiba, né, nessa história toda, que esse encerramento que você busca, ele não existe, né? Essa pessoa, ela não vai ser capaz de te dizer o que você está querendo ouvir. Ela não vai ser capaz de te dizer exatamente porquê, o que foi e tal. E se ela disser pra você o que foi, foi porque a gente não estava transando, foi porque você tossiu um dia de madrugada, foi porque você, na verdade, ria demais ou de menos, foi porque eu me interessei por outra pessoa, foi porque eu quero me concentrar na minha carreira. As chances, grandíssimas, enormes chances, são de que essa pessoa vai mentir, ela não vai colocar as coisas em termos sinceros, tem uma grande chance disso.
E mesmo que ela não minta, que ela diga o que é o que, isso é a experiência dela sobre aquela situação. E muito embora essa experiência seja, da mesma maneira, um aprendizado, possa ser para você, ela não vai resolver essa sua dúvida sobre essa sua falha, né? Ela não vai dar conta de dizer para você o que há de errado com você, não vai dar conta. Essa pessoa não vai dar conta de você, entendeu? Ela não vai dar conta de ti, porque é estranho, né, que a gente quer no encerramento uma espécie de acolhimento, né? A gente quer no encerramento uma espécie de olhar generoso, carinhoso ou honesto, né? E isso não vai se dar, né? E aí tem muitas coisas que derivam daí. Muitas vezes, você no fundo não quer que a coisa se desfaça e quer mais esse movimento dessa ópera, né, para fazer aquilo continuar, né? Fazer que talvez na crise isso se mantenha, talvez nessa conversa isso se mantenha. Isso são alguns casos, né? Não sempre, mas mas essa ideia de encerramento que essa relação precisa ser encerrada e tal, eu até concordo, mas veja aí, pensa aí se no fundo você não quer uma resposta sobre você. Essa resposta sobre você, ninguém vai dar. Ninguém vai te dar vai te entregar um conteúdo que vai te fazer saber, então, e não cometer esse mesmo erro. Isso não vai acontecer. Tá? De verdade, assim, do fundo do meu coração, assim, isso não vai acontecer. Essa pessoa, outra, qualquer que seja, ela não é capaz de te dizer a verdade sobre você, que vai te corrigir para que você possa, então, encontrar o amor em outras relações. Isso não vai acontecer. Seria bom ter essa conversa? Seria. Mas se essa pessoa fez isso, se essa pessoa está nesse processo, essa conversa muito provavelmente não seria tão rica e tão diversa e tão complexa quanto você gostaria que ela fosse. Ela não abriria tantos conteúdos, ela não diria tantas coisas sobre a vida e sobre você, ela não te ajudaria a seguir. Não, ela só seria uma conversa de alguém que só consegue ver a sua própria perspectiva do mundo e a sua própria experiência do mundo. Então, para que seguir com isso? Eu sou sempre a favor de que essa conversa difícil ocorra, de fato, que ela aconteça, mas não é ela que vai te resolver. E aí você tem que, então, entender o que é o seu processo relacional com você, entendeu? Entender como é que foi essa relação para você, que experiência que você teve dela. E isso é muito fundamental para que você consiga, então, fazer um procedimento de desidentificar a sua experiência amorosa, o seu desejo, o que é você, da perspectiva do outro. Porque com essa ideia de que a gente tem que ter um encerramento, você está, de novo, deslocando o seu desejo para o desejo do outro. Eu preciso saber por que ele não me deseja mais. Eu preciso saber porque ele não me quer mais. Eu preciso saber porque ele não quer mais estar aqui. Isso no fundo não interessa. O que interessa é o que você quer, né? O que você quer, o que você pode fazer, o que você pode aprender na sua vida. Isso é o que interessa. Você poderia aprender com essa conversa? Possivelmente, mas ela não vai acontecer. Então, como é que você faz para conseguir reorientar a sua experiência desejante para você, né? Para o que você quer na sua vida, para o que te interessa na sua vida, né? Isso é um trabalho difícil de fazer, especialmente quando esse desejo está conectado a esse outro e esse outro faz esse processo e você fica ali sem entender como é que aquilo aconteceu. Né? É um movimento muito perverso, muito duro de enfrentar, porque é como se, de fato, o seu desejo tivesse ficado, então, identificado com essa falta desse desejo do outro. E aí você precisa entender o que há de errado, o que há de errado comigo. Mas o mais importante nesse momento é que você consiga retornar para a sua experiência desejante, de verdade, assim. E se desconecte disso. Você vai continuar, talvez, por muito tempo falando, cara, mas eu queria um encerramento e tal. Esse encerramento é só a sua fantasia de que haveria uma explicação razoável para essa quebra. Ela não é razoável e ela não seria razoável, essa explicação para essa quebra. Ela seria uma coisa que só diria respeito a esse desejo desse outro, que não é o seu. É nesse aqui que você tem que pensar, né? É na sua experiência de estar que você tem que pensar. Não no sentido egocêntrico, autocentrado e tal. Na sua experiência de estar relacionalmente, né? Estar em relação ao outro. Mas não é esse outro aqui que vai te dizer sobre isso. Então, esse encerramento seria só para o outro falar de si, né? E essa opinião dele sobre você, essa experiência dele sobre você, muito provavelmente não ia dar conta de te fazer entender o seu lugar no mundo. Não ia. Então, pós-ghosting aí e tal, é difícil, é duríssimo, mas
Como é que é você processar o seu desejo nessa história, o que te faz falta, o que te machuca, o que é essa dor. Não é seguir adiante, mas é entender o que é essa dor para você, o que essa dor desse desamparo, dessa desconexão, desse abandono mesmo, traz para você, te retorna, o que ela te faz pensar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua história, e assim tentar seguir adiante. E não seguir para a próxima relação ou não, isso não interessa. É entender o que é essa experiência para você. Né? O que é essa experiência de ser abandonado para você? E tem aprendizado bastante aí. Então, naquela velha história, nessa experiência terrível de abandono aí, tem um aprendizado para você entender como é que você sente esse abandono e como é que você pode processar ele. Porque esse outro não daria conta de resolver a sua vida, entendeu? Não daria conta de resolver a sua vida tanto em termos relacionais, como parceiro, parceira, não daria conta. A sua vida é sua, é você, né, nesse sentido, não é sua, porque não é seu pertencimento, ela é sua experiência. Mas ele também não daria conta de resolver a sua vida com essa resposta da sua falha. Não há falha, somos todos falhados, sempre, totalmente, e não é esse outro que vai te dizer onde está a sua falha para você poder corrigir. Então, bom, era mais ou menos isso, espero ter mais ou menos ajudado, espero mesmo. E como é que então é você depois disso? Como é que é a sua experiência disso? Como é que é a sua experiência de estar só? Como é que ela acontece? Mesmo que seja um estar só que não foi sua escolha. Enfim, coisas para pensar. O que vocês acham? Acho que tem muito conteúdo aí para a gente ir elaborando. E acho que, mais uma vez, é uma chance de processar coisas. Tem muita gente na autoescrita que está passando por esse momento, então talvez por isso também que eu esteja fazendo esse vídeo, por estar trocando tanto conteúdo com essas pessoas. E é mesmo uma chance de você entender coisas sobre você. É uma chance dura, é uma chance cretina, mas é uma chance. O outro não vai dar conta de resolver a sua vida, entende? Não dava antes, não vai dar agora. Tá bom? Era isso. Gente, o que vocês acham? Digam aí. Até já.